Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, a carta de Paulo aos irmãos que residiam em Romanos é um dos escritos mais importantes no âmbito teológico. Essa carta, ela nos informa sobre as verdades fundamentais do cristianismo e trata sobre todos os assuntos teológicos importantes e concernentes para a nossa vida cristã. É nela que iremos entender, como em nenhum outro lugar, o que significa justificação, o que significa graça. É ela que nos ensina, como em nenhum outro lugar, o estado de pecaminosidade do homem. Você vai perceber no capítulo 1. Mas o que me chama a atenção, queridos, o que enche os meus olhos, é esse versículo 1. Porque toda carta tem uma apresentação. Toda carta, o autor precisa se identificar. E Paulo, como maior bandeirante do cristianismo, Paulo, como maior plantador de igrejas, Paulo, como homem que entregou sua vida literalmente e abnegou-se de si para viver em detrimento da vontade de Deus, poderia ter se apresentado de todas as outras formas, mas não. Olha a apresentação que ele faz acerca de si mesmo. Ele diz: Paulo, em primeiro lugar, servo. Paulo, servo. A palavra servo, dentro desse contexto, ela tem uma raiz primitiva grega. É a palavra doulos, que traz a ideia de alguém que literalmente pertence a outro. Doulos, dentro desse contexto, traz a ideia de alguém que não vive mais para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do seu Senhor. E aqui é Jesus. Há uma grande discrepância, há um grande contraste quando nós começamos a fazer uma comparação entre as frases contidas no versículo 1 e os dias atuais. Hoje, as pessoas estão em busca de cargos. Hoje, as pessoas lutam, brigam, racham igrejas em busca de títulos. Pessoas que não querem mais se apresentar como servo. Se você chamar alguém de irmão quando ele é um reverendo, é um problema. Porque as pessoas hoje querem ser chamadas de ilustríssimo Senhor, da Santíssima Trindade, apóstolo, patriarca. Meus irmãos, Paulo apenas diz: eu sou servo, eu sou doulos. Eu sou alguém que vive em detrimento da vontade do meu Senhor. No mundo antigo, queridos, havia umas embarcações por nome de triremes. Embarcações que tinham 3 compartimentos. No compartimento inferior, ali estava contido as máquinas, a casa de máquinas. Ali estavam os motores que faziam essa embarcação navegar. E também estavam ali os operários, pessoas escravas que viviam para servir. E estes eram chamados de hiperetes. Você identificava no mundo antigo um escravo porque ele tinha a sua orelha rasgada.
E é interessante porque nessas embarcações, esses escravos, eles tinham os seus pés amarrados, grilhões, porque se porventura essa embarcação naufragasse, qualquer pessoa tinha expectativa de vida, mas eles não, porque quando a embarcação naufragasse, eles iriam naufragar com elas. Ou seja, a vida deles era para se vir. Eles só viviam para ser servos, para estarem à disposição dos outros. E é essa palavra que Paulo utiliza para qualificar a si mesmo. Paulo utiliza essa palavra para definir quem ele era agora. Servo. Servo, eu vivo para fazer a vontade do Senhor. Eu vivo não mais para mim, mas eu vivo para Ele. Eu vivo para adorá-lo, eu vivo para exaltá-lo, eu vivo para engrandecê-lo, eu vivo para enaltecê-lo, eu vivo para que a glória dEle seja glorificada através da minha vida. E aqui existe um exemplo extraordinário, uma lição preciosa que devemos aplicar em nossa vida. Primeira pergunta que eu faço, e você não precisa me responder, responda a si mesmo: quem você tem se tornado? Segunda pergunta, introspectiva. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar um princípio de servo dentro de si? Terceira pergunta: para quem você está vivendo? Para si mesmo ou para Jesus? Paulo tinha essa ideia muito clara e nítida em sua mente. Paulo disse: eu sou servo, eu vivo para Ele, eu vivo para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer. Servo é alguém que se rende à vontade do outro. Depois, ele continua o raciocínio do versículo nos dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. No grego, Paulos, doulos, Christou e Jesús. Ou seja, ele está dizendo: eu sou servo, mas agora ele precisa dizer, ele precisa deixar claro de quem ele pertence. E ele deixa claro através dessa preposição de, dizendo: eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Jesus, eu sou propriedade de Jesus. Servo, mas não de mim mesmo, servo não do mundo, servo não de prefeito, servo não de patrão, servo de Jesus, servo de Jesus, servo de Jesus. É assim que Paulo se define. Você, de quem você tem sido servo? Das suas próprias vontades? Dos seus próprios desejos? Servo de homem? Em que mão a tua vida está? Na de Deus? Ou na dos políticos? Dos homens fortes da sociedade? Ah, querido, Paulo, ele é servo, mas ele deixa claro: eu sou servo de Jesus. Eu vivo para fazer não a vontade do homem, eu vivo e respiro para fazer a vontade do meu Deus, que está nos céus e na terra, contemplando todas as coisas. Amém? Depois ele nos fala uma outra coisa bastante interessante. Ele utiliza agora a palavra chamado. A palavra de raiz grega, kletos, chamado. Então, acompanhe o raciocínio. Primeiro ele nos diz: Paulo, servo, doulos. Paulo, servo, e ele agora vai falar de quem ele pertence, quem é o seu Senhor, de quem ele é propriedade. E ele diz: eu sou Paulo, sou servo de Jesus Cristo. Mas depois ele usa a palavra kletos,
Ele diz: eu sou o chamado. E a palavra, meus irmãos, chamado, é bastante interessante dentro desse contexto, porque ele está dizendo, ele está deixando claro, irmão Val, que ele não se auto-intitulou. Ele está deixando claro de que ele não ungiu, de que ele não o abençoou ao ponto de lhe dar um cargo. Ele está dizendo: alguém me chamou, eu tenho um chamado. Isso é fantástico. Sabe por quê, meus irmãos? Porque precisamos compreender que todos nós temos um, mas é preciso perguntarmos ao Senhor qual é Ele. Deus tem chamado muitas pessoas, Deus tem um chamado em muitas vidas, mas nem todos têm se permitido viver os planos, propósitos e projetos de Deus. Paulo está dizendo aos seus leitores, Paulo está deixando claro aos destinatários que ele foi chamado pelo próprio Jesus. Não foi ele que se auto-intitulou, não foi ele que concedeu a si mesmo uma credencial, não foi ele quem ungiu, foi Deus, intermédio de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, isso é muito importante, porque vivemos em um período, vivemos em uma fase onde as pessoas têm se auto-intitulado pastores, onde as pessoas têm ungido a si mesmo. E aqui Paulo deixa claro: eu fui chamado, mas fui chamado pelo próprio Deus. E ele continua o versículo dizendo o objetivo do seu chamado. E isso é muito importante. Deus nos chama, Deus nos comissiona, Deus nos vocaciona, Deus nos convida, mas é preciso entendermos qual é o meu objetivo neste chamado, qual é a minha função no corpo, qual é a minha função no reino de Deus. A uns Deus chama para ser mestres, outros levitas, pastores, outros Deus chama e concede o dom do amor, outros Deus vai chamar e vai conceder o dom da hospitalidade. Então é preciso compreendermos, é preciso perguntarmos ao Senhor: Deus, qual é o objetivo do meu chamado? Tu me chamaste para quê? Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque Deus não chamou você para você ficar sentado em uma cadeira. Deus chamou você para o ir em uma ordem imperativa. Deus chamou você para pregar o evangelho. Deus chamou você para fazer a obra. Deus chamou você para frutificar. Deus chamou você para lançar rede. Deus chamou você para ser bênção. Deus chamou você para fazer algo soberano e extraordinário para Ele. Às vezes só iremos encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida quando descobrimos o verdadeiro objetivo e propósito do nosso chamado. E aqui, queridos, Paulo diz: eu fui chamado para ser apóstolo. E aqui é uma coisa interessante: eu fui chamado para ser apóstolo. Ele não está dizendo eu me autodenominei apóstolo. Eu fui chamado. Mas hoje existe uma grande crise, uma grande inversão de valores. Porque as pessoas querem, de todo jeito, a todo custo, títulos, cargo, status. Quando Paulo pensava completamente diferente. Paulo foi chamado para ser apóstolo, para pregar o evangelho. E você? Você já descobriu qual é o seu objetivo? Você já descobriu qual é o seu chamado? Você já descobriu qual é o propósito da tua vocação e conversão? É preciso que entendamos. Depois, ele usa também uma outra palavra ainda dentro desse versículo. Ele utiliza a palavra separado.
A palavra grega aporizou, separado. Ah, meus irmãos, isso é muito interessante, preste atenção. Quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, uma das principais coisas realizadas pelo nosso Mestre é nos pegar do lamaçal do pecado e nos separar. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, depois que virou crente, não vai mais na festa da família. Depois que virou crente, não faz mais isso. Depois que virou crente, não faz mais aquilo. Depois que virou crente, não sai, não pode mais ir para a festa. É assim mesmo. Porque Deus quando chama, Deus quando comissiona, Deus quando vocaciona, Ele também nos separa. Nos separa do pecado, nos separa do mundo, nos separa das más amizades, nos separa da corrupção, nos separa do amor ao dinheiro, nos separa dos nossos próprios desejos e vontades. Paulo deixa claro: eu fui chamado, mas eu sou servo, e eu fui chamado, e ao mesmo tempo também fui separado. E para concluirmos o versículo, ele nos diz também o objetivo desse separar-se. E ele deixa claro que o objetivo é: eu fui separado para o Evangelho de Deus. Glória seja dada ao Senhor. As Escrituras deixam claras, os autores bíblicos, eles enfatizam que não há união entre luz e trevas. Não há unidade entre o que serve e o que não serve. E aí vem Paulo e nos diz: eu fui separado para o Evangelho de Deus. Não dá, meus irmãos, para viver o Evangelho e dividi-lo com outra coisa que não seja o Evangelho. Não dá para você dizer: eu sou crente na igreja, mas no mundo eu sou outra pessoa. Não dá para ter uma ambiguidade, um duplo sentido. Não dá para ter duas vidas. Não dá para separar. Não. Entenda. Você se tornou servo para fazer a vontade de Jesus. Você é propriedade dele. Você foi chamado com um propósito, com um objetivo. Deus tem um plano, e Ele também te separou de todas as coisas do mundo, te separou de todas as corrupções, te separou de você mesmo, te separou das más amizades, te separou de todas as coisas que desagradam a Ele, para que você possa viver o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame e aplique essa palavra sobre o seu coração. Que Deus possa ministrar tremenda e profundamente as Escrituras sobre você. E que à luz do entendimento da palavra de Deus, você possa buscar essa conversão que vem de Deus e transformar a sua vida.